Olá aí pessoal de terceira informática, segundo secretariado, e a professora Alexandre falando, e a gente está aqui para trabalhar pela web aqui um pouco do simulado que eu deixei com vocês, para vocês estudarem como revisão para a prova. Tá? Então a gente, para facilitar o nosso trabalho, aí, eu vou fazer essa videoaula, tá? A gente está começando a formatar essa videoaula para a gente poder concretizar, né, o nosso momento aí na quinta-feira com a avaliação final de vocês, tá, ok? Então espero que essa pequena aula que a gente vai proporcionar aqui seja proveitosa para todos nós, né, para vocês e para mim, para a gente poder encerrar aí nosso trabalho de uma forma gratificante, tá? Então vamos começar aqui o simulado. A gente vai abordar a primeira questão. E nessa questão a gente está colocando aí a concepção, a partir de qual concepção se generaliza o termo Fordismo, né? E aí vamos olhar aqui as alternativas, né? A alternativa A traz o nome de Marx, a B Durkheim, a C Gramsci, a D Weber, e a alternativa E faz referência ao fato de todas estarem corretas. Vamos lembrar aqui então, o Marx a gente utilizou nas nossas aulas, mas não é dele que parte o termo Fordismo, né? O Durkheim a gente também lembra um pouco da questão do trabalho como elemento de coesão social, né? Baseada na diferenciação que a divisão do trabalho traz na sociedade moderna, por meio da sociedade orgânica, né? Da solidariedade orgânica, perdão. Então, a gente também trabalhou esse autor, mas não foi ele que cunhou o termo, né? Quem cunhou o termo Fordismo foi o italiano Antonio Gramsci, né? Que faz uma análise ali no começo do século XX sobre as transformações que estão havendo tanto em termos de processo de trabalho, de organização social na América e nos Estados Unidos, né? Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, que traz o Gramsci como o autor, né, que inaugura essa concepção do qual o Fordismo passa a ser conhecido, tá ok? Na alternativa, na questão 2, né, de acordo com a concepção original, esse sistema Fordista demanda sobretudo, né, então vamos ver aqui, vamos observar essa palavra, a palavra sobretudo, por meio da racionalização do modo de vida. Demanda o quê? Então a gente viu isso na primeira parte do texto, né, qual nós estávamos trabalhando, e aí a gente vai agora analisar as alternativas que são apontadas. A alternativa A faz referência a um novo tipo humano, uma mão de obra estável, um conjunto humano, uma máquina que não se deve desmontar e nem avaliar demasiadas vezes nas suas peças individuais. Um novo tipo humano está correto, né? Então, se a gente lembrar a definição de Fordismo recapitulada no texto por meio do Gramsci, a gente vai lembrar que é necessário um novo tipo de trabalhador, né? Um trabalhador adaptado às necessidades desse novo modelo de organização do trabalho. Um modelo que a gente vai lembrar que, assim como o terrorismo, porque ele incorpora também o terrorismo, né, algumas proposições do terrorismo, ele incorpora, né, a questão da fragmentação do trabalho, da intensificação do trabalho, né, do combate à ociosidade, né. Vamos lembrar lá do nosso filme, do filme que nós observamos em sala, os tempos modernos do Charles Chaplin, né? Vamos lembrar lá o comecinho, onde na tentativa de, né, ter um tempo ocioso, indo ao banheiro, fumar um cigarro, o nosso trabalhador, né, por meio de uma fiscalização, por meio de uma intensa pesquisa, né, por parte do supervisor, por parte do próprio patrão, acaba sendo flagrado lá fumando, né, tentando fumar um cigarro, né, e não consegue. Então vamos lembrar desse tipo de trabalho que é caracterizado pelo Fordismo, né? Então, um novo tipo humano, sim. Uma mão de obra estável, sim. É uma premissa para que o processo de trabalho dê certo, né? A gente não pode ter uma mão de obra
instável, né, onde a produção fique ao sabor ou sob o controle, né, do próprio trabalhador. Então essa mão de obra tem que ser estável. Um conjunto humano, sim, a ideia de trabalhador coletivo, né? Com a grande indústria se inaugura a ideia do trabalhador coletivo. Não é mais o trabalhador artesão, o trabalhador individual que mantinha conhecimento sobre todo o processo de trabalho. Agora é necessário um conjunto humano no qual, por meio da separação das funções, o trabalho vai ser executado de forma parcelar, né, dentro da cadeia de produção. Né? Uma máquina que não se deve desmontar e nem avaliar demasiadas vezes nas suas peças individuais. Também está correto. Então a maquinaria deveria ser interrompida, o seu trabalho, o seu funcionamento, o mínimo de vezes possível, né? Inclusive até mesmo para manutenção. Né? Então uma maquinaria que deveria estar a maior parte do tempo funcionando. Né? Então, esse elemento, né, na alternativa também está certo. Vamos deixar a nossa arte como possível resposta para a questão 2. Tá? A alternativa B, um velho tipo humano? Não, né? Não é um velho tipo de trabalhador que está interessando aqui para o Fordismo. Uma mão de obra estável? Sim. Um conjunto humano? Sim. Uma máquina que não se deve desmontar nem avaliar demasiadas vezes nas suas peças individuais? Sim, também. O que invalida a questão é o primeiro termo, né, da conjunção, que é esse um velho tipo humano. Ok? C. Um novo tipo humano? Sim. Uma mão de obra estável? Não. A mão de obra, a gente acabou de falar, de ver nas alternativas anteriores, ela tinha que ser estável. Ela tinha que garantir para o empresariado, para o capitalista, a continuidade do processo de extração de mais-valia, né, do processo de criação de mais valor por meio do trabalho. Tá? Então, essa mão de obra estável já começa a invalidar a nossa alternativa. Ok? Um conjunto humano? Sim. Uma máquina que se deve desmontar e avaliar? Não. Mais um elemento aqui dentro da alternativa que invalida a própria alternativa. Tá? Então, a C não é a nossa resposta. Questão D. Um novo tipo humano? Sim. Uma mão de obra estável? Não. Já começou a ficar inválido. Um conjunto humano? Sim. Uma máquina que não se deve desmontar nem avaliar demasiadas vezes nas suas peças individuais? Sim, também. Mas o que invalidou aqui a nossa questão foi uma mão de obra estável. Tá? Todas as alternativas anteriores estão corretas? Que a alternativa E? Não. A gente deixou, né, em stand-by aqui a nossa questão A. Então a alternativa E é inválida. A alternativa A é a que nós vamos assinalar como sendo a correta aqui para responder a questão número 2. Ok? Questão número 3. Outra característica própria do Fordismo é o fato de que esse sistema está baseado na. Então vamos analisar aqui as alternativas que nós temos. A. Racionalização e no consumo sustentável. A racionalização é válida, né? A gente vai ver que é um modelo de organização, então ele quer racionalizar. Consumo sustentável, vamos lembrar que no início do século XX, né, e com a consolidação da Revolução Industrial, né, com a indústria modelando o modo de vida da sociedade, no início do século XX, o consumo era algo que o interesse nele era um interesse em expansão. Tá? Então, as ideias de consumo sustentável, né, ambientalmente sustentável, consumo que não excedesse os limites do bom senso e da possibilidade de manutenção da vida na Terra, da manutenção, né, do bem-estar do ser humano, não era algo aqui que ainda interessasse, né, as nações, interessasse aos estados, interessasse principalmente a burguesia. Tá? Então a gente não vai validar essa alternativa. A alternativa A, apesar de racionalização estar certa, a gente não vai validar por causa do consumo sustentável. A alternativa B, desorganização, né, baseada na desorganização e no consumo mínimo, também não. A gente está vendo que o Fordismo ele é um modelo de organização, um modelo de organização do processo de trabalho da empresa e também um modelo de organização, né, ou tentativa de organização da sociedade. E no consumo mínimo, também não. Né? O Fordismo é voltado para o consumo no mercado de massa, né, para a criação do mercado de massa, né, do
consumo de massa junto com ele. Alternativa C, na produção e no consumo em massa. Então sim, né, o Fordismo é fundamentado na ideia de industrialização, de produção e no consumo em massa, né, na criação de um mercado que possa consumir aquilo que está sendo criado pelas empresas, criado pelas indústrias. Né. A ideia que nós lembramos, principalmente da ideia do Ford, é que o Ford, além de produzir para o mercado de massa, tinha como premissa, né, o fato de pagar um salário diferenciado para o seu trabalhador para poder criar também essa possibilidade, esse fator consumo dentro do próprio, dos próprios empregados que ele tinha. Né? Então a ideia do Fordismo é a ideia de criação de um mercado de massa. Tá? A questão de recessão e no consumo prudente. Recessão não. Né? A gente não está falando aqui no período, apesar de em 29 a gente ter o crash da Bolsa de Nova York, e a gente não está falando de recessão aqui ainda, nós estamos falando de um momento em onde a indústria está se expandindo. Então não há recessão aqui ainda. E no consumo prudente, não há também aqui, ou pelo menos a gente não comentou em sala de aula sobre essa ideia de consumo não só sustentável, mas também consumo que fosse baseado em termos nacionais, né? Então a gente está pensando aí no consumo que era um consumo exponencial, que crescia exponencialmente. Tá? E todas as alternativas anteriores estão incorretas? Não está válida, também não está válida. Né? Por quê? Porque a gente colocou a questão C como possível, né? E é realmente aqui a resposta, né? A alternativa resposta para a nossa questão 3. Certo? 4. Em relação ao processo de produção fordista, é correto dizer que isso se fundamenta. Né? Então vamos olhar aqui as alternativas, e aí, olhando as alternativas a gente se encaminha para a resposta, né? Para a resposta correta. A gente está pedindo o que é correto. Tá? Fundamenta-se na linha de montagem, acoplado à esteira rolante, ao trabalho repetitivo e monótono, por uma rígida disciplina e na perda das qualificações do trabalhador que são incorporadas à máquina. Né? Então, analisando aqui os elementos da nossa proposição aqui, né? Da nossa proposição, da assertiva que está sendo colocada, a gente pode dizer que sim, né? Ou possivelmente sim. É baseado na linha de montagem, né? Que está acoplado, mas é acoplado à esteira rolante, no trabalho repetitivo e monótono e por uma rígida disciplina na perda de qualificações do trabalhador que são incorporadas às máquinas. Deixem em stand-by, deixem essa aqui como possível resposta. B. Alternativa B. Na linha de montagem acoplada à escada rolante, escada rolante, a gente não falou de escada rolante, a gente falou de esteira rolante. Tá? Então, cuidado aqui com algumas palavras que podem ser usadas aí, né? Na elaboração da alternativa. No trabalho repetitivo e monótono, sim, né, por uma rígida disciplina e na perda das qualificações do trabalhador que são incorporadas à máquina, sim também. O que invalidou a nossa alternativa B é a questão da escada rolante. Fiquem atentos aí a algumas palavras. C. Na linha de montagem acoplada à esteira rolante, ok, o trabalho diversificado e enriquecido. Então vamos lembrar, o trabalho dentro do Fordismo é diversificado e enriquecido, ou ele é repetitivo e monótono? A gente comentou em sala de aula que ele seria repetitivo e monótono. Nós verificamos lá no filme do Chaplin, que respondemos, o quanto ele pode ser repetitivo e monótono. Tá? Então, atento aí também a algumas assertivas. Tá? Por uma rígida disciplina e na perda das qualificações do trabalhador, que são incorporadas à máquina, essa aqui está correta. Né? Essa parte da alternativa está correta. Mas vamos verificar aqui que o que invalida a nossa alternativa C é o fato do trabalho estar classificado como diversificado e enriquecido. Tá? Então, atentos aí. Alternativa D. Na linha de montagem acoplada à esteira rolante, ok? No trabalho repetitivo e monótono, ok? Por uma disciplina flexível. Disciplina flexível ou era rígida? Havia possibilidade do trabalhador exercer outro tipo de tarefa conforme o seu entendimento, né? Ou era feito de forma rígida, né? Sendo o trabalhador responsável por
respeitar uma hierarquia, respeitar aquilo que era delegado a ele por meio de um supervisor, um capataz. Então essa disciplina flexível aqui invalidou a nossa alternativa B. Tá? E na perda das qualificações do trabalho que são incorporadas à máquina, ok. Então o que invalidou aqui a nossa alternativa B foi a questão da disciplina flexível. E, alternativa E, todas as alternativas anteriores estão incorretas? Não, se a gente colocou a nossa alternativa A como possível, né, que continha os elementos para a nossa resposta, a gente vai validar a A e invalidar a E. Então, a alternativa válida aqui para a resposta, que é correta, é que na linha de montagem, a linha de montagem acoplada à esteira rolante, no trabalho repetitivo e monótono, por uma rígida disciplina e na perda das qualificações do trabalhador que são incorporadas à máquina. Ok, gente? Não vamos nos confundir. Tá? Muita atenção aí, porque esse tipo de questão é o tipo de questão que vocês vão estar se deparando no possível vestibular, né, no Enem, né, em qualquer concurso público aí, vocês vão estar se deparando com questões parecidas com, né, a estrutura dessa aqui. Tá? Então, muita atenção na leitura. 5. Uma das causas da grande dificuldade para a difusão do fordismo, tanto nos Estados Unidos da América quanto na Europa, foi. Então, vamos lembrar aí o comentário que a gente fez durante o nosso trabalho, né, o trabalho da leitura dirigida, do texto que a gente analisou da Sônia Laranjeira sobre fordismo e pós-fordismo. Tá? E vamos lembrar aí o que ela está trazendo como, né, fator para que a gente tenha uma dificuldade na difusão do fordismo. A alternativa A faz referência à grande adesão dos trabalhadores ao sistema. A grande adesão não seria uma dificuldade, tá? Então a A não está válida. Questão B. A grande resistência dos trabalhadores ao sistema. Vamos lembrar que de início o fordismo, né, ele foi uma proposta muito sedutora em função do salário e da remuneração por produtividade, mas vamos lembrar também que as gerações posteriores de trabalhadores, né, que reporiam, né, as primeiras gerações, passaram a não garantir mais a continuidade do sistema. E a partir daí a gente tem o que vai culminar na década de 60 com uma resistência dos trabalhadores ao sistema fordista, né, e que vai inaugurar também a crise dos sindicatos, né, todo um contexto histórico aí que vai culminar com a crise energética, com a crise do capitalismo na década de 70, né, que foi inicialmente uma crise energética, uma crise do petróleo. Tá? Então vamos deixar a B, por enquanto, como a nossa possível resposta à questão 5. Tá? Alternativa C, a indiferença dos trabalhadores ao sistema. Olha, se houve adesão inicialmente, depois a gente não tem adesão, quer dizer que a gente não está, essa adesão não é em função de uma indiferença, é em função, possivelmente, em função de uma resistência, de uma não aceitação. Então isso a gente não pode dizer que é uma indiferença. Tá? Então vamos deixar aqui a nossa questão C como inválida. D. Do próprio interesse do sistema em não expandir, eu acredito que aqui a gente possa eliminar por bom senso, né? Como o sistema não vai ter interesse próprio, né, na sua expansão ou no seu sucesso. Então a gente vai validar a B também. E todas as alternativas anteriores estão incorretas. Se a gente deixou a B, né, como possível resposta, então não. Então a E também não está válida. E a resposta à nossa questão 5 é a grande resistência dos trabalhadores ao sistema. Tudo bem, gente? Questão 6. Qual o contexto existente no Brasil e nos países periféricos que possibilitou a implantação do fordismo apenas em termos precários? Então vamos lembrar que a industrialização no Brasil é uma industrialização atrasada, né? Que ela se faz aí, em meio à transição do Estado Novo para a redemocratização, né? A partir de 40, 45, 50, na década de 40 e 50, e aí o que vai caracterizar o fato do fordismo ser instalado em termos precários aqui? É que os ganhos garantidos pelo fordismo, em função de salários para os trabalhadores, né, em função do aumento do mercado do consumidor, por meio da possibilidade do trabalhador, né, que aí agora é consumidor,
com um salário razoável, né, um salário compatível, né, com aquilo que o Fordismo propõe, ele está adquirindo, né, os próprios produtos os quais ele ajudou a fabricar. O que não acontece no Brasil. Né? O Fordismo se instala como modelo de organização do processo de trabalho, mas ele não garante para os trabalhadores os mesmos ganhos que os trabalhadores dos Estados Unidos, os americanos, ou os trabalhadores da Europa puderam ter durante a implantação desse mesmo sistema lá. Né? Então os ganhos políticos, os ganhos econômicos não foram similares aos ocorridos nos outros países. Por isso que a gente fala que o Fordismo no país periférico é um Fordismo, que foi colocado pela metade. Tá? É esse o contexto que a gente vai colocar aqui. Na questão 7, como pode ser chamado o Fordismo existente nos países periféricos? Ora, ele pode ser chamado de Fordismo periférico, né? Fordismo precário. Tá? Então essas são as denominações que vão existir aí para o Fordismo nos países periféricos. 8. Cite duas diferenças existentes entre teorismo e Fordismo que impedem, que impedem que o entendamos como sendo o mesmo processo. Então vamos lembrar aí a primeira diferença, talvez a principal diferença, é que o terrorismo é um modelo de organização do trabalho, um modelo de organização científica do trabalho, baseado na separação de tarefas, de execução e planejamento, baseado também na fragmentação da tarefa, na intensificação do trabalho e em outras características aí que a gente pode estar recuperando durante as aulas. Então, o Fordismo também encerra esses elementos, alguns elementos de terrorismo, mas vamos lembrar que o Fordismo ele propõe um projeto que ultrapassa os ambientes do próprio processo de produção, ou seja, os ambientes da empresa, os ambientes da fábrica. O Fordismo é caracterizado por alguns elementos de terrorismo, mas ele também propõe uma mudança no modo de vida, no modo de organização da sociedade. Então, o Fordismo tem a característica de implementar aí um novo tipo, quando a gente fala assim, um novo tipo biopsicossocial do trabalhador. Um trabalhador, um homem trabalhador, uma pessoa com todos os pré-requisitos que eram necessários para poder se trabalhar dentro do processo fordista de produção. Inclusive que mantivesse a possibilidade de se recompor de um dia para o outro a sua própria força de trabalho. A gente vai ver o quanto o Fordismo acaba influindo também na vida social do trabalhador fora dos ambientes de trabalho. Tá? O Harry Braverman, que é um autor americano, que faz também uma análise do processo de trabalho, ele elaborou um texto chamado Trabalho e Capital Monopolista, e vai mostrar como no início do Fordismo, o próprio Ford, como empresário que era, tratava de manter alguns agentes que faziam a vigilância da vida externa dos trabalhadores, no seu habitat, ou seja, na sua comunidade, então a gente ele chama, ele recupera aí o entendimento de alguns agentes que fariam essa pesquisa, fariam essa investigação sobre a conduta dos trabalhadores fora do trabalho, para ver se esses trabalhadores tinham condição ou não de permanecer dentro da fábrica. Tá? Mas isso é algo que a gente pode trabalhar depois. Tá? Então, outra diferença também entre o Fordismo, tirando essa questão da organização social, é que o Fordismo encerra a necessidade de um grande elemento maquinal no processo de produção. Tá? Então, se o taylorismo pode ser aplicado em qualquer lugar, no escritório, a qualquer tipo de processo de trabalho, o Fordismo requer uma intensa mecanização do processo de produção, do processo de trabalho. Então é isso, pelo menos inicialmente são esses dois elementos que vão fazer com que a gente possa diferenciar os dois modelos, os dois modelos de organização de trabalho. Tá? 9. Quais são as duas principais teorias acerca da continuidade ou não do Fordismo hoje?
Então aqui eu só estou, nós só estamos comentando as teorias, tá? Eu não pedi ainda, a gente vai pedir depois a explicação de cada uma delas aqui na questão 10. As duas principais teorias são a teoria pós-fordista e a teoria neo-fordista. Essa aqui é a resposta que valida a nossa questão 9. Quais as teses que cada uma dessas teorias apresenta? Então, as teses que a teoria pós-fordista, a tese da teoria pós-fordista é que o Fordismo não conseguiu dar conta, das mudanças culturais, das mudanças de consumo, das novas necessidades inauguradas, pela sociedade, e aí há a necessidade de se transformar, houve a necessidade de se elaborar novos modelos de organização do trabalho, modelos que dessem conta dos problemas inaugurados ali pela crise de 70, que dessem conta de responder àquele fenômeno que a gente se referiu anteriormente sobre a fuga do trabalho, a resistência dos trabalhadores ao Fordismo, e também desse resposta aí às demandas cada vez mais crescentes acerca de produtos diferenciados, que requeriam novas tecnologias ou inovações tecnológicas por parte da indústria, por parte da produção. Então, na opinião desses autores, o Fordismo seria na sequência, principalmente a partir da crise do modelo capitalista, do modo capitalista de produção na década de 70, o Fordismo teria sido superado e teria sido substituído por outros modelos de organização do trabalho, modelos que, para enfrentar a crise do trabalho, a crise de fuga ao trabalho, acabariam recompondo os processos de trabalho, recompondo as relações de trabalho, por meio de um enriquecimento e uma multifuncionalidade dos trabalhadores. E isso aí estaria superando o Fordismo de vez. A teoria neofordista diz que não, que o Fordismo não foi totalmente superado e que ele deu lugar a novos elementos, a Fordismos ou a processos de modelo de organização diferenciados que ainda estariam baseados no Fordismo. E aí a gente lembra da escola de regulação francesa, que fala que os novos modelos de regulação, o novo modelo de regulação estaria, da economia, estaria baseado nessa flexibilidade que acabou sendo proporcionada ao Fordismo. E essa escola fala que, além de novos modelos, de modelos de produção que estariam fundamentados no antigo Fordismo, ainda em muitos lugares do mundo a gente poderia presenciar a coexistência de elementos fordistas e terroristas, principalmente nos países periféricos, como o Brasil, ou na América Latina, ou em alguns países da Ásia também. Então são essas as principais teses de cada uma das teorias. Gente, eu espero que a gente possa ter inaugurado aqui um processo que possibilite a nossa discussão ali em sala de aula, e eu espero também que essa pequena conversa que nós acabamos de ter favoreça aí uma produtividade de vocês na avaliação final. Estaria aí disponível para a gente conversar, e eu desejo a todos aí um bom início de semana. Um abraço.